Boa noite. Boa noite, tudo bem, pessoal? Vamos já já começar a nossa live. Estou chamando aqui a nossa acadêmica de hoje, Tayane. E hoje a gente vai falar sobre um tema super comum, um tema que muita gente tem muitas dúvidas. Oi, Tayane. Tayane, tudo bem? Boa Olá, boa noite. noite. Tudo bem? Tudo Agora é bem? exatamente às 20h37 e a gente vai iniciar a nossa live. Hoje nós falaremos sobre enxaqueca, como diagnosticar e como prevenir. A enxaqueca é uma doença neurológica, na verdade, extremamente comum, né? É, eu sei porque eu tenho enxaqueca. Enxaqueca ela envolve até 20% das mulheres podem ter enxaqueca. Esse número é um pouco menor nos homens, né? E antes de iniciar a live, gostaria que ficasse bem claro alguns, é, alguns títulos, né? Algumas palavras. Por exemplo, dor de cabeça é a mesma coisa que cefaleia. Cefaleia é um nome médico para dor de cabeça. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, que é um tipo que a gente vai falar hoje. Enxaqueca também tem outro nome, que é a migrânia. Mas hoje eu vou me concentrar só falando enxaqueca para não fazer muita bagunça na cabeça de vocês, mas só que fique bem claro. Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Nem toda dor de cabeça é enxaqueca, tá? Então, agora eu gostaria que a Tayane se apresentasse, tá? Ela é uma acadêmica que vai participar hoje. Tayane, por favor, se apresente. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Tayane, eu sou aluna do sétimo período de medicina da Unigran Rio, em Caxias. Desde que eu entrei na faculdade, eu tenho muito interesse em neurocirurgia principalmente, e o projeto me deu a oportunidade de ter um contato direto, né, com a especialidade. Eu consegui acompanhar vocês em uma cirurgia que foi incrível, assim, eu fiquei encantada. E também com as lives toda semana, com temas tão importantes, né? Ampliando o conhecimento, eu tô adorando. Que Que bom. bom. Agora, Tayane, assim, para quem está vendo a primeira vez, todas as semanas a nossa live a gente inicia com um caso clínico. Fala para a gente o nosso caso clínico de hoje. Então, o nosso caso é uma mulher de 39 anos com cefaleia hemicraniana esquerda há 4 meses, de forte intensidade, pulsátil, associada a náuseas, que piora com luz. Ela relata pontos brilhantes na visão antes da dor. Não passa com dipirona, tem duração de 48 horas e 4 episódios por mês. Você acha que essa paciente tem indicação de profilaxia para essa dor, que a gente já classificou como enxaqueca? Você acha, Tayane, que tem? Acho que sim, acho Depois, que no sim. final, no final a gente vai discutir por quê. Vou perguntar para ela por que ela tem essa opinião relacionada a esse caso especificamente dessa paciente. Primeiro, gente, profilaxia é a mesma coisa que prevenção. Então, a prevenção são medidas preventivas para evitar que tenha enxaqueca. Então, a pergunta é essa, né? Então, assim, a nossa live vai se basear em 3 perguntas, que é quais as características da enxaqueca, quais os principais tipos da enxaqueca e quais as indicações da profilaxia, né, que é da prevenção da enxaqueca. Então, enxaqueca é uma doença neurológica, né? Ela é caracterizada por ataques de dor de cabeça unilaterais, principalmente no início, né? Essas dores elas podem ser associadas a fotofobia, fotossensibilidade, a alteração com ruído também, náuseas e vômitos, e ela pode ser exacerbada, ela pode ser piorada pela atividade física, né? Em relação aos tipos mais comuns de enxaqueca, primeiro a gente divide em episódica e crônica. Episódica é quando a pessoa tem uma crise, o próprio nome diz, um episódio. E crônica, anote aí,
é a dor que ocorre por mais de 15 dias no mês, por pelo menos 15 ou mais, por pelo menos 3 meses. Esse tipo de dor é uma dor classificada como crônica. Nós temos também a enxaqueca com e sem aura. O que é aura? Auras são manifestações neurológicas, às vezes são bem localizadas, que elas surgem de maneira gradual, não são súbitas. Elas vêm aos poucos e elas podem se estabelecer ou antes ou durante o período da dor de cabeça. A aura mais comum é a aura visual, depois vem a aura sensitiva, alterações de sensibilidade, e a segunda são alterações de linguagem. Lembrando que a maioria das crises de enxaqueca não vem acompanhada de aura. A maioria, até mais de 2/3, é a enxaqueca sem aura. Então, episódica, crônica, com e sem aura. Outro tipo de enxaqueca muito comum é a relacionada ao período menstrual. E daí nós temos 2 tipos de enxaqueca. A enxaqueca, a enxaqueca menstrual verdadeira, que é aquela que só ocorre no período menstrual, de 2 dias antes até 2 dias após o período menstrual. E tem a enxaqueca que piora com o período menstrual, que é aquela pessoa que tem enxaqueca fora da menstruação e tem, durante o período menstrual, tem piora das crises de enxaqueca, né? Outro tipo de enxaqueca que não é tão comum, que é um tipo raro, é a migrânia hemiplégica, enxaqueca hemiplégica. O que quer dizer isso? Associada à dor de cabeça, a pessoa vem com a paralisia em metade do corpo. Essa dor, às vezes, ela é associada à alteração de fala e é reversível. É uma das características da enxaqueca hemiplégica. E também ela pode ser familiar, ou seja, tem algum parente na família que tem, ou não. Então, a gente falou sobre os principais tipos de enxaqueca, com e sem aura, episódica e crônica, relacionada ao período menstrual e menstrual verdadeira, e a migrânia hemiplégica. Tem mais outros tipos, tem vários tipos de enxaqueca, mas se a gente for ficar falando, a gente vai ter que fazer uma live só para os tipos de enxaqueca e as características relacionadas a elas. Em relação à profilaxia, que é a prevenção, quando vai ser indicado a prevenção? Quando que eu vou ter que fazer medidas ou tomar remédios para evitar a dor de cabeça? A profilaxia ela envolve 3 componentes: a frequência da dor, a presença de incapacidade e a resposta ou tolerância às medicações durante as crises de enxaqueca. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu tenho uma dor que é caracterizada como enxaqueca. Ela é crônica. Se é uma dor crônica, mais de 15 dias, maior ou igual a 15 dias no mês, por 3 meses, ela já tem indicação de profilaxia. Então, toda enxaqueca crônica vai ter indicação de profilaxia. Mas e se eu tenho menos vezes? 3 vezes no mês. 3 vezes no mês também já é indicação. Então, ou é crônica, ou mais de 3 dias no mês, ou às vezes a pessoa tem menos episódios de dor, mas é uma dor que a gente chama de incapacitante. O que quer dizer isso? A pessoa não consegue trabalhar, ela não consegue estudar, ela não consegue cumprir a sua rotina por causa de dor. Então, nesse caso, a gente também indica a profilaxia. Além disso, existem subtipos especiais de enxaqueca, que é a enxaqueca basilar, que é a hemiplégica, como eu havia falado, uma enxaqueca que tem uma aura prolongada, né? Alguns outros tipos de enxaqueca atípica também são indicações de profilaxia, de medidas preventivas. E lembrando que, a partir do momento que o paciente tem indicação de tratamento de prevenção da enxaqueca, não é que ele vai ficar totalmente sem dor. Existem objetivos dentro do tratamento da profilaxia para enxaqueca. É uma redução de até 50% dos dias com dor de cabeça. Ou uma diminuição
da duração ou intensidade da crise. Exemplo, um paciente que tinha uma crise com 4 horas, agora a dor dele tá demorando 1 hora, isso quer dizer que ele teve uma boa resposta, né? Ou as crises eram sempre dores muito fortes, agora são dores mais leves, né? Então, também é uma resposta. Antes, o paciente precisava tomar medicação para dor quase todos os dias, um paracetamol, um dipirona, e hoje não tem. Isso também é um sinal de resposta que é importante, porque muita gente que acha, eu vou fazer uma prevenção, vou tomar medicação e nunca mais vou ter enxaqueca. Não é dessa maneira. Classifiquei o paciente como indicação de profilaxia para dor de cabeça. O que eu tenho que fazer com esse paciente? Se eu for iniciar uma medicação, eu tenho que ver características próprias de cada pessoa. Um remédio não serve para todo mundo. Por exemplo, uma medicação que é o propanolol, que é um beta-bloqueador, não é indicado no paciente que tem asma, né? Um paciente que tem uma arritmia, uma cardiopatia grave, não pode usar uma medicação como a amitriptilina. Se você tem uma doença no fígado, você não vai poder usar o ácido valproico. Então, tem toda essa observação, que não é só uma medicação, cada medicação é certa para cada paciente. Para eu falar que uma medicação não deu certo, o paciente tem que ter usado por, no mínimo, 8 semanas. E aumentando a dose, usou por 8 semanas, não melhorou, não ajudou, aí eu troco. Aí beleza, se a gente está usando medicação para dor de cabeça, por quanto tempo que eu vou ter que usar, doutor? É a vida inteira? Depende. No mínimo 6 meses. Com a dor controlada, você vai tentar desmamar, vai tentar diminuir essa medicação. Porém, se não houver essa melhora, ou quando você tira o remédio, o paciente volta a ter crises fortes de dor de cabeça, aí você vai ter que manter, né? É variável de uma pessoa para outra, do tipo de crise, duração de crise, né? Do objetivo do paciente com o tratamento. Então, além de... É só remédio que é medida profilática? Não é só remédio, né? A enxaqueca, ela tem várias medidas tomadas durante a crise e também fora da crise que podem auxiliar e são fundamentais no tratamento profilático. Por exemplo, o paciente, a atividade física na hora da dor não é boa, porque vai piorar a dor. Mas há vários estudos que defendem a atividade física como uma melhora, né, de reduzindo a quantidade de dores e também a gravidade dessa dor. A atividade física, na verdade, ela é indicada para vários tipos de dor crônica, né? O exercício físico é fundamental no paciente que tem enxaqueca. Além disso, tem alguns pacientes que têm a indicação de psicoterapia, né? Um acompanhamento com psicólogo. Tem técnicas de biofeedback também para alguns pacientes selecionados. Tem algumas pessoas que indicam a acupuntura, não é muito da minha prática e também não tem muitos estudos que defendam essa técnica. Tem algumas doenças que pioram a enxaqueca ou que fazem com que elas possam se tornar crônicas. Por exemplo, a obesidade. Então, quem tem obesidade tem maior chance de uma enxaqueca virar crônica, né? De ter mais frequência de enxaqueca. Então, assim, fundamental todas essas medidas profiláticas. Além disso, durante a crise, tem que evitar tomar muita medicação, porque o abuso de medicação pode fazer uma crise de dor virar uma dor crônica, né? Uma enxaqueca pode virar crônica por causa do excesso de medicações. Por exemplo, tem pessoas que usam mais de 15 vezes comprimido de pirona, paracetamol, ibuprofeno no mês para enxaqueca. Essa pessoa tem indicação de profilaxia para reduzir a quantidade das medicações. E durante a profilaxia a gente evita a medicação. Ah, mas eu tô com dor, por que eu não vou tomar comprimido para dor de cabeça? Tem outras medidas. Na enxaqueca exclusivamente, você ficar num lugar sem barulho, sem iluminação e às vezes compressa fria também ajuda a melhorar a crise de enxaqueca.
Além das medidas que eu falei que são as medidas. Ah, e também outra coisa, a alimentação. Existem alguns alimentos que podem estar relacionados a crises, né? Podem desencadear a crise de enxaqueca. Cada pessoa ela vai conseguir identificar como que é o seu próprio padrão de dor, né? Por exemplo, no meu caso, né? Se eu comer uma comida muito gordurosa, com muito queijo, né? Às vezes já desencadeia a crise. Bebida alcoólica também pode desencadear. Tem paciente que tomou uma taça de vinho, no outro dia está com enxaqueca. Então, tem algumas coisas que cada pessoa vai notar no seu dia a dia que podem desencadear. Desidratação, ficar sem tomar água durante o dia, né? Privação, jejum prolongado também pode desencadear a crise de enxaqueca. Então, tem várias medidas que ajudam a prevenir a crise, além de remédio, né? Sobre os remédios, então tem várias classes de remédios. Hoje não é o tema mesmo, não é medicação, mas só para saber, tem medicações dentro da enxaqueca, tem várias medicações de várias classes, né? Tem antidepressivo tricíclico, tem anticonvulsivantes, como topiramato, né? E além das medicações orais, comprimidos orais que o paciente toma todos os dias, já existem novas medicações injetáveis para profilaxia da dor de cabeça, né? Tem toxina botulínica, tem também anticorpos monoclonais, que são medicações injetáveis, subcutâneo ou intravenosa, e algumas delas têm um intervalo a cada 3 meses, né? Facilitando muito a adesão do paciente, mas não é também a primeira escolha. Então, dentro da enxaqueca, o que eu queria que ficasse para vocês é que dor tem que ser tratada. Não é normal o sentido, é normal ter dor, não é minha dor de cabeça. Quando vem eu tomo remédio, não, né? Uma enxaqueca, crises de enxaqueca não tratadas podem virar crônicas. As dores que não é feito o tratamento adequado, elas podem ter uma progressão e piorar. Então, é muito importante, se você tem dúvida, procure um especialista para realizar o tratamento, né? Além de todas as medidas não farmacológicas que eu falei, você tem que procurar um especialista, você que tem enxaqueca, assim como eu, para avaliar se tem necessidade de realizar esse tratamento profilático, melhorar a sua qualidade de vida, reduzir a incapacidade, porque a enxaqueca é a segunda causa neurológica de incapacidade de indivíduos que ficam sem trabalhar, de indivíduos que ficam em casa, muitas vezes perdem emprego e acabam ocasionando outros problemas psiquiátricos. Então, a dor tem tratamento. Você tem que procurar ajuda. Se você tem dor, é claro, né? Essa é a mensagem que eu gostaria de passar e que ficasse claro, né? Em relação à enxaqueca. E agora eu gostaria de perguntar para a Tayane o que ela achou que esse caso clínico tinha, que a levou a pensar que essa paciente tem indicação de profilaxia para enxaqueca, de prevenção da enxaqueca. Quais foram os pontos principais que você observou nesse caso clínico que te levou a essa conclusão? Então, bom, eu acho, né, que foi pela quantidade de episódios, né, por mês, por se Uhum. tratar de uma dor que eu considero incapacitante e o fato de não passar com a dipirona, né? Sim, perfeito. Então, é uma paciente que tem mais de 3 crises de dor por mês, né? Aparentemente parece que é uma dor, né? Uma dor mais forte, mais intensa, né? Que a paciente tem aura também associada. Então, é um tipo de paciente que merece tratamento profilático para reduzir às vezes a dipirona não passa a medicação dela ou outras medicações, e uma das formas de melhorar isso é fazendo a profilaxia para enxaqueca. E hoje a gente tem pergunta? Alguma pergunta? Ah, eu vi algumas passando aqui. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver. Tem uma aqui, ó. A enxaqueca com aura visual é mais do que recomendado tomar remédio profilático em relação à enxaqueca sem aura?
Olha, na verdade, a enxaqueca com aura, na maioria das vezes, ela vai ser uma dor não, que não é uma dor leve, né? Mas a indicação dela entra nas mesmas indicações da enxaqueca sem aura. A quantidade, a intensidade da dor, todas as outras características. Aí tem mais uma aqui. Tem alguma explicação clara para as mulheres terem mais enxaqueca que os homens? Tem uma alteração, está relacionado aos hormônios femininos, essa explicação, né? Por isso que tem essa piora no período menstrual, é mais uma característica hormonal mesmo. E perguntaram aqui assim, e dor com vômitos? É uma característica da enxaqueca, dor com náusea e vômito, né? Não quer dizer que essa dor é um tipo específico de dor ou só a presença do vômito é uma indicação de profilaxia. O vômito é um sintoma que faz parte da enxaqueca. Inclusive, é uma das indicações de usar medicação antiemética, né? Durante a crise de dor de cabeça. Não só remédio para dor, mas usar o antiemético também associado. E é interessante falar que muitos casos de dor, principalmente dores muito intensas, não só dor de cabeça, mas qualquer outra parte do corpo, também pode induzir a quadro de dor, a quadro de vômito. A dor consegue fazer isso, especialmente na enxaqueca. E tem mais uma aqui. Doutora, poderia explicar um pouquinho sobre o mecanismo da toxina botulínica na enxaqueca? Olha, na verdade, a maioria das medicações para enxaqueca, a maioria dos remédios, o mecanismo de ação, ele não é bem definido. Por quê? A maioria dos tratamentos são tratamentos utilizados em outras doenças em que se observou a melhora com o tratamento a melhora da enxaqueca com o tratamento de outras medicações. A toxina botulínica, por exemplo, quando o paciente que já tem outras doenças que tem indicação, tinha blefaroespasmo, algumas outras indicações de usar botox, observaram que tinha uma melhora dos quadros de dor dos pacientes que tinham enxaqueca, melhoravam após esse episódio. Então, o mecanismo ele não é tão bem esclarecido, assim como várias outras medicações para enxaqueca que são usadas também. Tem mais perguntas? Acho que a internet dela tá ruim. Não. Deu uma... Mas acho que não, acho que agora acabou as perguntas. Então, beleza. A gente ultrapassou o tempo, como sempre, né? Mas quer complementar com alguma coisa? Quando a conversa é boa, passa rápido, né? O que eu queria deixar de recado é o seguinte, eu não sei se vocês perceberam, mas quase toda a live a gente fala em benefícios de ações que não são uso de medicações para profilaxia de doenças. Então, veja bem, a gente está sempre falando em controle de peso corporal, atividade física regular. Isso vai melhorar tende a melhorar quadros de lombalgia, quadros de transtornos de humor, que provavelmente vai ser um dos temas mais para frente, quadros de enxaqueca. Então vocês veem que a mudança de hábito de vida, a reeducação da sua vida, tem grandes benefícios para a prevenção de doenças. E a enxaqueca, como a doutora Luana falou, é uma delas. E só que eu estou vendo que tem mais uma pergunta, assim, acabaram de se mandar não é mais tão uma bem aí. esclarecido, né, em relação ao Botox, é certo de funcionar em todos os casos? Não. Tanto o Botox quanto os anticorpos monoclonais que eu falei são terapias novas. Primeiro, o paciente tem que ter falhado as outras terapias, né? Ou topiramato, amitriptilina, pelo menos 2 medicações utilizadas antes, para depois indicar o tratamento tanto da toxina botulínica quanto os anticorpos monoclonais. Tem mais uma pergunta. Que é quais o exame específico que pode ser diagnóstico de enxaqueca? Quer responder? Bom, enxaqueca, o diagnóstico desse tipo de doença neurológica não é feito através de exame.
O diagnóstico é essencialmente clínico. Vocês devem escutar muito na faculdade, vocês, que a clínica é soberana. Nesse E a caso... enxaqueca é literalmente isso, é soberana. Não há diagnóstico. Aliás, por vezes se torna até um diagnóstico de exclusão. Durante a investigação de enxaqueca, é importantíssimo fazer exames de imagem. Lesões podem causar cefaleias, dores de cabeça secundária. Por exemplo, o tumor cerebral pode causar tipos de dor de cabeça que, por vezes, se assemelham à enxaqueca. Então, é interessante, é importante fazer exames de imagem para descartar lesões secundárias. Entende? Enxaqueca, a ressonância está normal. O eletroencefalograma é normal. Todo o resto é normal. Mais alguma Agora acabou. pergunta? Acho que agora acabou. Ah, tá. Gostaria de agradecer a sua presença, Tayane. Que bom que você está gostando do projeto. E falar também para outros acadêmicos que o nosso projeto não se resume apenas à live, né? A gente está confeccionando artigos científicos com os acadêmicos. A gente também, quem mora aqui no Rio de Janeiro, os acadêmicos são convidados para assistir os procedimentos cirúrgicos junto com a gente. Então, é um pouco além da live semanal. E também gostaria de convidar outros acadêmicos que se quiserem, né, participar dos nossos outros projetos, só entrar em contato comigo ou com o Bruno. E agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui hoje. Dizer que o que a gente faz é para vocês. Que bom que estão comparecendo, né? E a gente fica muito feliz. E semana que vem a gente vai falar sobre um tema. Tá lembrado, Bruno? Sei não. Eu falei com ele. A gente vai falar sobre AVC, né? A gente vai falar qual o papel do neurocirurgião no AVC. Neurocirurgião e AVC, você acha que trata, ou o neurocirurgião trata, não trata? Qual o papel dele? Eu acho que vai ser super importante, super relevante, dentro das especialidades médicas, independente se a pessoa gosta ou não de neurocirurgia, a gente tem que saber qual o papel de cada médico, quando encaminhar, qual especialidade trata cada coisa. Então, eu acho que vai ser super importante, vai ser muito legal. Não percam, segunda-feira que vem, às 20h37. Tem pessoal até começando a gostar de segunda-feira, olha aí. Ó, segunda-feira é um dia ótimo. É isso aí. Que Então bom tá se bom conhecer. mesmo. Tchauzinho, gente. Até logo, gente. Até segunda-feira que vem. Tchau. 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 Tô começando a gostar de segunda-feira, foi ótimo. Hoje foi um pouco menos.